Bem-vindos a uma jornada transformadora, onde desvendaremos os segredos de um dos livros mais impactantes sobre desenvolvimento pessoal e sucesso, Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Escrito em 1938, mas mantido em segredo por mais de 70 anos, devido ao seu conteúdo controverso, esta obra é um diálogo fictício, porém profundamente revelador, entre Hill e o que ele personifica como o diabo. Este diabo, no entanto, não é uma entidade religiosa, mas sim a personificação de todas as forças negativas, medos, dúvidas, procrastinação e a falta de propósito, que nos impedem de alcançar nosso verdadeiro potencial. Napoleon Hill, um dos maiores pensadores do sucesso, dedicou sua vida a estudar os homens mais bem-sucedidos de sua época, como Andrew Carnegie, Henry Ford e Thomas Edison. Suas descobertas culminaram em obras seminais como Pense e Enriqueça e A Lei do Triunfo. Contudo, Mais Esperto que o Diabo oferece uma perspectiva única e mais sombria, explorando não apenas o que leva ao sucesso, mas também o que nos afasta dele. O livro foi escrito em um período pós-Grande Depressão, um tempo de incerteza e desespero, o que confere à sua mensagem uma ressonância ainda maior sobre a capacidade humana de superar adversidades. A relevância das teorias de Hill transcende o tempo. Em um mundo cada vez mais complexo e cheio de distrações, as armadilhas do diabo, a alienação, o medo e a falta de um propósito definido continuam a ser os maiores inimigos do progresso pessoal e profissional. Este vídeo tem como objetivo principal conectar as lições atemporais de Mais Esperto que o Diabo com a busca pelo propósito de vida e a conquista do sucesso pessoal e profissional. Abordaremos as teorias de Hill com explicações profundas, ilustraremos com exemplos de aplicação de sucesso e, o mais importante, ofereceremos exercícios práticos para que você possa aplicar esses ensinamentos em sua própria vida. Ao longo deste vídeo, você será guiado através das armadilhas do diabo e, em seguida, aprenderá a empunhar as armas que Hill nos oferece para superá-las. Prepare-se para uma imersão profunda nos conceitos de propósito definido, persistência, autodisciplina, controle mental e a importância da autoeducação. Nossa meta é que, ao final desta jornada, você não apenas compreenda as filosofias de Hill, mas também possua as ferramentas necessárias para se tornar, de fato, mais esperto que o diabo em sua própria vida, traçando um caminho claro em direção à realização e ao sucesso duradouro. No coração de Mais Esperto que o Diabo reside um diálogo fictício, mas incrivelmente perspicaz, entre Napoleon Hill e uma entidade que ele denomina o Diabo. É crucial entender que este diabo não é uma figura religiosa ou sobrenatural no sentido tradicional. Em vez disso, Hill o utiliza como uma metáfora brilhante para representar as forças internas e externas que conspiram contra o sucesso humano. Ele é a personificação da negatividade, da dúvida, da inércia e, acima de tudo, do medo, os verdadeiros inimigos do potencial humano. Hill, através deste diálogo, busca desvendar as táticas e estratégias que essa força negativa emprega para manter a vasta maioria da humanidade em um estado de mediocridade e conformidade. O diabo de Hill se gaba de controlar 98% das pessoas, e sua principal arma é o medo. Ele argumenta que, ao incutir medos na mente das pessoas, ele as impede de pensar por si mesmas, de tomar iniciativas e de buscar seus verdadeiros propósitos. O medo se torna uma prisão invisível, mantendo as pessoas presas em suas zonas de conforto, mesmo que essas zonas sejam de insatisfação e infelicidade. Napoleon Hill identifica 6 medos mortais que são as ferramentas mais eficazes do diabo para controlar a mente humana. São eles: 1. O medo da pobreza. Este é talvez o mais insidioso de todos. O medo de não ter o suficiente, de não ser capaz de prover para si e para a família, leva muitas pessoas a aceitar empregos insatisfatórios, a evitar riscos calculados e a suprimir suas ambições. Ele paralisa a iniciativa e a criatividade, mantendo as pessoas em um ciclo de subsistência em vez de prosperidade. 2. O medo da crítica. A preocupação com o que os outros vão pensar é uma barreira poderosa para a autoexpressão e a inovação. Muitas ideias brilhantes nunca veem a luz do dia porque seus criadores temem o julgamento alheio. Este medo nos impede de sermos autênticos e de seguirmos nossos próprios caminhos, preferindo a segurança da aprovação social. 3. O medo da doença. A apreensão constante com a saúde pode levar à hipocondria e a uma vida de preocupação excessiva. Embora a saúde seja importante, o medo exagerado da doença pode nos impedir de viver plenamente, de experimentar novas coisas e de desfrutar da vida com vigor. 4. O medo da perda do amor. Este medo se manifesta na dependência emocional,
no ciúme e na incapacidade de estabelecer relacionamentos saudáveis. O receio de ser abandonado ou de perder o afeto de alguém pode levar à submissão e à anulação da própria identidade em prol de manter um relacionamento, mesmo que tóxico. 5. O medo da velhice. A aversão ao envelhecimento e a perda de vitalidade pode levar à negação, à falta de planejamento para o futuro e a uma visão pessimista da vida. Em vez de abraçar a sabedoria e a experiência que vem com a idade, muitos se apegam à juventude de forma desesperada, perdendo a oportunidade de crescer e evoluir. 6. O medo da morte. O medo primordial da aniquilação, da perda de tudo o que se conhece. Embora seja uma parte inevitável da existência, o medo excessivo da morte pode nos impedir de viver o presente, de correr riscos e de aproveitar cada momento. Ele pode nos levar a uma vida de cautela excessiva, sem a plenitude que a aceitação da finitude pode trazer. Esses medos se manifestam no dia a dia de inúmeras formas, muitas vezes sutis, impedindo o progresso e a realização pessoal. Eles nos sussurram para não tentar, para não arriscar, para não sonhar grande. Eles nos convencem de que é mais seguro permanecer onde estamos, mesmo que seja um lugar de estagnação. O diabo de Hill prospera na inércia e na falta de ação, e o medo é o combustível que alimenta essa inércia. Considere uma pessoa talentosa que sonha em iniciar seu próprio negócio. No entanto, o medo da pobreza e de perder a segurança de um emprego fixo, o medo da crítica, do que amigos e familiares dirão se o negócio falhar, e o medo do fracasso, que pode levar à vergonha e à humilhação, a mantém paralisada. Ela continua em um emprego que não a satisfaz, com a sensação constante de que algo está faltando em sua vida. O diabo, através desses medos, a convence de que é mais prudente não arriscar, mantendo-a em um ciclo de mediocridade autoimposta. Exercício prático. Dedique um tempo para refletir sobre seus próprios medos. Quais dos 6 medos mortais ressoam mais com você? Tente identificar as situações em sua vida onde esses medos o impediram de agir, de buscar um objetivo ou de expressar sua verdadeira essência. Escreva-os em um diário, descrevendo suas origens e como eles o afetam. O primeiro passo para superar o diabo é reconhecer suas táticas e identificar as correntes invisíveis que o prendem. Outra das armas mais potentes do arsenal do diabo, segundo Napoleon Hill, é o conceito de drifting, que pode ser traduzido como desvio ou deriva. O drifting é a tendência de viver sem um propósito claro, sem uma direção definida, simplesmente flutuando ao sabor das circunstâncias e das influências externas. É o oposto de uma vida intencional e autodirigida. O diabo se vangloria de que a grande maioria da humanidade, cerca de 98%, é vítima do drifting, o que os torna presas fáceis de sua manipulação. Uma pessoa em drifting não tem um plano de vida, não estabelece metas claras e não toma decisões com base em seus próprios valores e desejos. Em vez disso, ela é levada pela correnteza, aceitando o que a vida lhe oferece sem questionar, seguindo a multidão e se conformando com a mediocridade. As consequências do drifting são profundas e devastadoras, uma sensação crônica de insatisfação, a falta de realização pessoal e profissional, e a vulnerabilidade constante à negatividade e ao desespero. O drifting está intrinsecamente ligado à procrastinação e à falta de pensamento crítico. A procrastinação, o ato de adiar decisões e ações importantes, é um sintoma clássico do drifter. Sem um propósito claro que o impulsione, o drifter não tem a motivação necessária para agir. Ele adia seus sonhos, suas ambições e suas responsabilidades, esperando por um momento certo que nunca chega. A falta de pensamento crítico, por sua vez, o impede de questionar as normas sociais, as crenças limitantes e as influências externas que o mantêm preso em seu estado de deriva. Ele aceita as opiniões dos outros como fatos, segue cegamente as tendências e se torna um mero reflexo do ambiente ao seu redor. O diabo de Hill explica que o drifting é o estado ideal para ele exercer seu controle. Uma mente sem propósito é uma mente vazia, e ele se apressa em preencher esse vazio com medos, dúvidas e pensamentos negativos. Uma pessoa em drifting é como um navio sem leme, à mercê das tempestades e das correntes, fadado a naufragar ou a encalhar em uma praia deserta. Ela se torna reativa, em vez de proativa, permitindo que as circunstâncias ditem o curso de sua vida. Imagine um profissional que, após se formar na faculdade, aceita o primeiro emprego que lhe é oferecido, sem considerar se ele está alinhado com suas paixões ou talentos. Ele trabalha diligentemente, mas sem entusiasmo. Depois de alguns anos, sentindo-se insatisfeito, ele muda para outro emprego em uma área diferente, novamente sem um objetivo claro, apenas buscando uma mudança de cenário. Ele continua nesse padrão por anos, pulando de emprego em emprego, de carreira em carreira, sempre com a sensação de que algo está faltando,
Ele é um drifter profissional, levado pelas oportunidades que surgem, mas sem nunca traçar seu próprio curso em direção a uma carreira que o realize. Faça uma análise sincera de sua vida. Em quais áreas você pode estar em drifting? Pode ser em sua carreira, em seus relacionamentos, em sua saúde ou em seu desenvolvimento pessoal. Identifique as áreas onde você tem agido de forma reativa, sem um plano ou propósito claro. Pergunte a si mesmo: onde eu quero estar daqui a 5 anos nessas áreas? E quais são os passos que preciso dar para chegar lá? O simples ato de fazer essas perguntas e buscar respostas já é um passo poderoso para sair do estado de drifting e começar a tomar o controle de sua vida. No universo de Mais Esperto que o Diabo, a mente humana é o campo de batalha supremo. Napoleon Hill postula que nossos pensamentos são a força mais poderosa que possuímos, capazes de criar tanto a nossa realidade mais sublime quanto a nossa mais sombria. O diabo, mestre da manipulação, compreende perfeitamente este princípio e o utiliza para exercer seu controle. Ele não precisa de correntes físicas para nos aprisionar, ele apenas precisa controlar nossos pensamentos. O poder da mente, segundo Hill, reside na sua capacidade de transformar pensamentos dominantes em seu equivalente físico. Aquilo em que focamos nossa atenção, seja positivo ou negativo, tende a se manifestar em nossa vida. A autossugestão e a visualização são ferramentas neutras que podem ser empregadas tanto para o bem quanto para o mal. Quando usadas conscientemente para o bem, elas nos permitem programar nossa mente para o sucesso, a saúde e a felicidade. Podemos visualizar nossos objetivos como já alcançados, sentir a emoção da conquista e, assim, atrair as oportunidades e os recursos necessários para torná-los realidade. No entanto, o diabo se aproveita da falta de controle que a maioria das pessoas tem sobre suas próprias mentes. Ele utiliza a autossugestão negativa de forma implacável. Através da mídia, que constantemente nos bombardeia com notícias de desastres, crimes e crises, ele semeia o medo e a ansiedade. Através de um sistema educacional que, segundo Hill, muitas vezes prioriza a memorização em detrimento do pensamento crítico, ele cria mentes dóceis e conformistas. E através de instituições religiosas que, em alguns casos, focam mais no medo do castigo do que no poder do amor e da fé, ele perpetua a culpa e a dependência. O diabo manipula a mente humana ao explorar nossas fraquezas e inseguranças. Ele nos sussurra que não somos bons o suficiente, que não merecemos o sucesso, que o mundo é um lugar perigoso e que é melhor não arriscar. Ele nos incentiva a focar em nossas falhas, em nossos fracassos passados e em nossas limitações, até que essa se torne nossa realidade autoimposta. A manipulação é sutil, mas constante, e sem a devida vigilância, nos tornamos marionetes de nossas próprias mentes, controladas por uma força que nem sequer reconhecemos. A chave para se libertar dessa manipulação é o desenvolvimento do pensamento crítico e da autoconsciência. O pensamento crítico nos permite questionar as informações que recebemos, a desafiar as crenças limitantes e a formar nossas próprias opiniões. A autoconsciência, por sua vez, nos permite observar nossos próprios pensamentos e emoções sem julgamento, a reconhecer quando estamos sendo influenciados negativamente e a escolher conscientemente uma perspectiva mais positiva e fortalecedora. A publicidade é um exemplo clássico de como a influência mental pode ser usada para manipular desejos e necessidades. Uma campanha publicitária bem-sucedida não vende apenas um produto, ela vende um sentimento, um status, uma solução para um problema que talvez nem soubéssemos que tínhamos. Ao associar um produto a sentimentos de felicidade, sucesso ou pertencimento, a publicidade cria um desejo em nossa mente que nos leva a comprar, muitas vezes de forma impulsiva. O diabo de Hill usa táticas semelhantes, associando a segurança à conformidade e o perigo à ambição. Durante uma semana, preste atenção especial às influências externas em suas decisões e crenças. Questione as notícias que você consome, os anúncios que você vê e as opiniões das pessoas ao seu redor. Pergunte a si mesmo: esta é a minha própria opinião ou estou sendo influenciado? Esta crença me fortalece ou me limita? Mantenha um diário de suas observações e, ao final da semana, avalie o quanto suas decisões são verdadeiramente suas. Este exercício o ajudará a desenvolver o músculo do pensamento crítico e a se tornar mais imune à manipulação externa. Entre as muitas táticas empregadas pelo diabo para manter a humanidade em um estado de inércia e mediocridade, a procrastinação se destaca como uma das mais insidiosas e eficazes. Napoleon Hill a descreve como uma ferramenta poderosa, um veneno lento que impede a ação e, consequentemente, o sucesso. A procrastinação não é meramente um mau hábito, é um sintoma de medos e indecisões mais profundos, e o diabo se deleita em cultivá-la.
A procrastinação se alimenta do medo. O medo do fracasso, o medo da crítica, o medo do desconhecido. Todos esses medos contribuem para a nossa tendência de adiar tarefas importantes. Se tememos não ser bons o suficiente para uma tarefa, é mais fácil não começá-la. Se tememos o julgamento dos outros, evitamos apresentar nossas ideias. Se o futuro é incerto, preferimos permanecer no presente familiar, mesmo que insatisfatório. A indecisão é a irmã gêmea da procrastinação. A incapacidade de tomar uma decisão, por menor que seja, nos mantém presos em um ciclo de inatividade. O Diabo de Hill entende que a ação é o antídoto para o medo e a indecisão. Uma vez que começamos a agir, mesmo que em pequenos passos, criamos um impulso. Esse impulso gera confiança, que por sua vez diminui o medo e facilita a tomada de decisões. Por isso, a estratégia do diabo é nos manter paralisados, convencendo-nos de que não é o momento certo. Precisamos de mais informações, ou começaremos amanhã. Ele nos engana, fazendo-nos acreditar que o adiamento é uma forma de proteção, quando na verdade é uma forma de autossabotagem. A importância da ação imediata é um tema recorrente na filosofia de Hill. Ele argumenta que a diferença entre pessoas de sucesso e pessoas que vivem na mediocridade muitas vezes reside na sua capacidade de agir prontamente. A ação imediata não significa agir impulsivamente, mas sim agir decisivamente uma vez que um plano foi formulado. É a capacidade de transformar pensamentos e intenções em movimento, sem permitir que a dúvida ou o medo se instalem e paralisem a iniciativa. Ao agir, mesmo que o resultado não seja perfeito, aprendemos, ajustamos e avançamos. A inação, por outro lado, garante que nada será aprendido e nenhum progresso será feito. A procrastinação rouba nosso tempo, nossa energia e, o mais importante, nossas oportunidades. Ela nos impede de realizar nossos sonhos e de alcançar nosso pleno potencial, mantendo-nos presos na teia do diabo. Considere um estudante que tem um exame importante se aproximando. Ele sabe que precisa estudar, mas o medo de não entender a matéria, o medo de tirar uma nota baixa ou simplesmente a sobrecarga de informações o levam a adiar o início dos estudos. Ele passa horas em redes sociais, assistindo a séries ou fazendo outras atividades menos importantes, enquanto a ansiedade em relação ao exame cresce. O diabo o convence de que ele não está com cabeça para estudar agora, ou que ainda há tempo. No final, ele estuda de última hora, sob pressão, obtendo um resultado medíocre ou falhando completamente. A procrastinação, neste caso, não apenas impediu o sucesso acadêmico, mas também gerou estresse e frustração. Para combater a procrastinação, comece com pequenas vitórias. Escolha uma tarefa que você tem adiado e divida-a em etapas muito pequenas e gerenciáveis. Por exemplo, se você precisa escrever um relatório, a primeira etapa pode ser abrir o documento e escrever o título. Use a técnica Pomodoro. Trabalhe por 25 minutos focado em uma única tarefa, seguido por um descanso de 5 minutos. Repita este ciclo. Defina prazos realistas para cada mini-tarefa e recompense-se ao completá-las. A cada pequena ação concluída, você estará construindo um impulso positivo e enfraquecendo o controle do diabo sobre sua capacidade de agir. Lembre-se, o segredo para sair da inércia é começar, não importa quão pequeno seja o primeiro passo. Se o medo, o drifting, a manipulação e a procrastinação são as armas do diabo, então a principal arma contra ele é, sem dúvida, o propósito definido. Napoleon Hill dedica uma parte significativa de sua filosofia a este conceito e, em Mais Esperto que o Diabo, ele o eleva ao status de antídoto supremo contra todas as táticas do inimigo. Um propósito definido não é apenas um objetivo, é uma paixão ardente, uma visão clara e inabalável do que se deseja alcançar, que serve como bússola e motor para toda a sua existência. Um propósito claro e bem definido é o que dá direção à vida. Sem ele, somos como um navio sem leme, à deriva em um oceano de possibilidades e distrações. Com um propósito, cada ação, cada decisão, cada sacrifício ganha significado. Ele nos fornece a motivação intrínseca para superar obstáculos, a resiliência para persistir diante dos fracassos e a clareza para discernir o que é essencial do que é trivial. O Diabo de Hill confessa que sua maior fraqueza são as pessoas com um propósito definido, pois elas são imunes às suas armadilhas de medo e drifting. Elas sabem para onde estão indo e não se deixam desviar. Definir um propósito de vida e profissional não é uma tarefa trivial, mas é uma das mais recompensadoras. Começa com uma profunda autorreflexão. Pergunte a si mesmo: o que eu realmente amo fazer? Quais atividades me energizam, me fazem perder a noção do tempo e me trazem uma profunda sensação de satisfação? Quais são meus valores fundamentais? O que é mais importante para mim na vida? Integridade, liberdade, contribuição,
criatividade, segurança. Que tipo de legado eu quero deixar? Como eu quero ser lembrado? Que impacto eu quero ter no mundo, na minha comunidade, na minha família? Quais são meus talentos e habilidades únicos? Como posso usá-los para servir aos outros e ao mundo? É crucial diferenciar um desejo de um propósito definido. Um desejo é muitas vezes vago, passivo e pode ser facilmente abandonado. Um propósito definido, por outro lado, é específico, ativo e acompanhado de um plano de ação e de uma determinação inabalável para alcançá-lo. Não basta querer ser rico, é preciso ter um propósito definido de como se tornará rico, quais serviços ou produtos oferecerá e qual o valor que entregará ao mundo. Steve Jobs é um exemplo icônico do poder de um propósito definido. Desde cedo, Jobs tinha uma visão clara de como a tecnologia poderia mudar o mundo, tornando-a acessível e intuitiva para as massas. Sua paixão por design, simplicidade e inovação não era apenas um desejo, mas um propósito que o impulsionou através de inúmeros desafios, incluindo ser demitido da própria empresa que fundou. Ele não se deixou abater por críticas ou fracassos temporários. Sua visão para a Apple, de criar produtos que colocassem uma dentada no universo, era seu propósito definido, e ele o perseguiu com uma persistência e autodisciplina notáveis, transformando a indústria da computação pessoal, da música e da telefonia móvel. Ele não estava apenas vendendo computadores ou telefones, ele estava vendendo uma experiência, uma filosofia, um estilo de vida, tudo enraizado em seu propósito. Para começar a definir seu próprio propósito, reserve um tempo em um local tranquilo e sem distrações. Pegue um caderno e uma caneta. Comece a escrever livremente sobre as perguntas acima. Não se censure. Deixe as ideias fluírem. Depois, tente sintetizar suas respostas em uma ou duas frases claras e concisas que capturem a essência do seu propósito de vida e profissional. Esta será sua declaração de propósito pessoal e profissional. Por exemplo, meu propósito é usar minha criatividade para desenvolver soluções inovadoras que melhorem a qualidade de vida das pessoas, inspirando-as a alcançar seu próprio potencial. Releia esta declaração diariamente, visualize-a e sinta a emoção de vivê-la. Este é o primeiro passo para se tornar imune às táticas do diabo e começar a construir a vida que você realmente deseja. Com um propósito definido firmemente estabelecido, as próximas armas cruciais na batalha contra o diabo são a persistência e a autodisciplina. Napoleon Hill enfatiza que ter um objetivo claro é apenas o começo. A verdadeira distinção entre aqueles que alcançam o sucesso e aqueles que sucumbem às armadilhas do diabo reside na capacidade de manter o curso, apesar dos obstáculos, e de controlar as próprias ações e pensamentos. A persistência é a resiliência inabalável, a recusa em desistir, enquanto a autodisciplina é o domínio sobre si mesmo, a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não se tem vontade. A vida, por sua natureza, é repleta de desafios e contratempos. O caminho para qualquer objetivo significativo raramente é linear ou fácil. É nesses momentos de dificuldade que a persistência se torna a qualidade mais valiosa. Hill argumenta que o diabo se alimenta da desistência. Ele espera que, diante da primeira dificuldade, da primeira crítica, do primeiro fracasso, as pessoas abandonem seus sonhos. A persistência é, portanto, um ato de rebelião contra as forças da mediocridade. É a declaração de que você é mais forte que seus medos e dúvidas, e que seu propósito é mais importante do que qualquer obstáculo temporário. A autodisciplina, por sua vez, é o alicerce sobre o qual a persistência é construída. Ela envolve o controle consciente sobre nossos pensamentos, emoções e hábitos. Significa a capacidade de adiar a gratificação imediata em favor de recompensas maiores e de longo prazo. É a força interior que nos permite manter o foco em nosso propósito, resistir às distrações e realizar as tarefas necessárias, mesmo quando são tediosas ou difíceis. Sem autodisciplina, a persistência se torna uma luta constante e exaustiva. Com ela, torna-se um hábito poderoso que impulsiona o progresso. Hill nos lembra que a autodisciplina não é inata. É uma habilidade que pode ser desenvolvida e fortalecida através da prática consciente. Começa com pequenas escolhas diárias: levantar-se no horário, cumprir uma promessa a si mesmo, resistir a uma tentação. Cada pequena vitória sobre a inércia e a gratificação instantânea fortalece o músculo da autodisciplina, tornando mais fácil enfrentar desafios maiores. Um dos maiores inventores da história, Thomas Edison, é frequentemente citado como um símbolo da persistência. Sua busca pela lâmpada incandescente durou anos e envolveu milhares de tentativas e fracassos. Quando questionado sobre suas inúmeras falhas, ele supostamente respondeu: "Eu não falhei. Apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionam." Sua persistência inabalável
combinada com uma autodisciplina rigorosa em seu laboratório, revolucionou o mundo. Antes de construir seu império de entretenimento, Walt Disney enfrentou inúmeras rejeições, falências e críticas. Ele foi demitido de um jornal por falta de imaginação, e sua primeira empresa de animação faliu. No entanto, sua visão de criar um mundo mágico e suas histórias nunca o abandonaram. Com persistência e autodisciplina, ele continuou a aprimorar sua arte e seus negócios, transformando seus sonhos em uma realidade que encanta gerações. Esses exemplos ilustram que o sucesso raramente é um golpe de sorte. É o resultado direto de uma persistência incansável e de uma autodisciplina férrea que permitem transformar contratempos em degraus para o sucesso. Considere um empreendedor que lança um novo produto ou serviço. Inicialmente, as vendas são baixas, os clientes reclamam e os investidores estão céticos. O diabo, através do medo do fracasso e da crítica, sussurra para ele desistir. No entanto, com um propósito definido claro e a força da persistência, o empreendedor analisa os feedbacks negativos, faz ajustes no produto, aprimora suas estratégias de marketing e continua a trabalhar incansavelmente. Ele pratica a autodisciplina ao manter uma rotina de trabalho rigorosa, ao estudar o mercado e ao buscar mentores, mesmo quando a motivação está baixa. Eventualmente, após meses ou anos de esforço contínuo, o produto ganha tração, as vendas aumentam e o negócio prospera. Seu sucesso não foi instantâneo, mas construído sobre a base sólida da persistência e da autodisciplina. Para desenvolver a persistência e a autodisciplina, comece com um compromisso. Escolha uma meta pequena, mas significativa, que você tem adiado ou que sabe que exigirá esforço contínuo. Pode ser algo como ler 15 minutos por dia, fazer exercícios 3 vezes por semana ou dedicar 1 hora por dia ao meu projeto paralelo. Crie um plano de ação detalhado para essa meta, dividindo-a em etapas diárias ou semanais. Comprometa-se a seguir esse plano por 30 dias, sem falhas. Use um calendário ou um aplicativo de rastreamento de hábitos para marcar seu progresso. Quando a vontade de desistir surgir, e ela surgirá, lembre-se do seu propósito definido e visualize a sensação de realização ao completar a meta. Este exercício o ajudará a construir a resiliência e o controle necessários para enfrentar desafios maiores e a transformar a persistência e a autodisciplina em hábitos poderosos em sua vida. No cerne da filosofia de Napoleon Hill, e particularmente evidente em Mais Esperto que o Diabo, está a premissa de que a mente é o campo de batalha definitivo. É nela que se trava a guerra entre as forças do diabo, o medo, a dúvida, a negatividade, e o eu superior, o propósito, a fé, a ação. A capacidade de controlar a própria mente e de cultivar uma mentalidade positiva é, portanto, uma das armas mais poderosas que podemos empunhar para alcançar o sucesso e a realização. Hill argumenta que a mente é como um jardim. Se não a cultivarmos com cuidado, ervas daninhas, pensamentos negativos, crescerão e sufocarão as flores. Pensamentos positivos. O diabo se aproveita de uma mente desocupada ou mal direcionada, preenchendo-a com pensamentos de fracasso, limitação e desespero. Ele sabe que, se puder controlar o que pensamos, ele pode controlar o que fazemos e, consequentemente, o que nos tornamos. A boa notícia é que, assim como podemos escolher o que plantar em um jardim, podemos escolher os pensamentos que habitam nossa mente. A importância de cultivar pensamentos positivos e afirmações reside no princípio da autossugestão. Nossas mentes subconscientes aceitam como verdade aquilo que repetimos a elas com emoção e convicção. Se constantemente nos dizemos que somos incapazes, que não merecemos o sucesso ou que o mundo é um lugar hostil, nossa mente subconsciente trabalhará para tornar essa realidade. Por outro lado, se nos alimentamos com afirmações de confiança, capacidade e otimismo, nossa mente subconsciente nos impulsionará em direção a essas qualidades. Técnicas como a visualização e a meditação são ferramentas poderosas para fortalecer a mente e direcioná-la para o positivo. A visualização envolve criar imagens mentais vívidas e detalhadas de seus objetivos já alcançados. Ao se ver e se sentir no estado de sucesso desejado, você programa sua mente subconsciente para buscar e criar essa realidade. A meditação, por sua vez, ajuda a acalmar a mente, a reduzir o ruído dos pensamentos negativos e a desenvolver uma maior consciência do presente. Ela permite que você observe seus pensamentos sem se apegar a eles, escolhendo quais nutrir e quais liberar. Uma mentalidade positiva não é apenas sobre ser otimista, é sobre ter uma atitude proativa em relação à vida, buscando soluções em vez de focar em problemas, aprendendo com os erros em vez de se lamentar por eles, e vendo oportunidades onde outros veem obstáculos. Essa mentalidade atrai oportunidades, pessoas e recursos que estão em sintonia com seus objetivos.
Ela cria um campo de energia que ressoa com o sucesso, tornando-o um ímã para as coisas boas da vida. Atletas de alta performance são mestres no controle da mente e na mentalidade positiva. Antes de uma competição importante, muitos deles utilizam a visualização para ensaiar mentalmente cada movimento, cada jogada, cada vitória. Eles se veem cruzando a linha de chegada em primeiro lugar, sentem a emoção da vitória e ouvem o aplauso da multidão. Essa prática não apenas fortalece sua confiança, mas também prepara seus corpos e mentes para o desempenho máximo. Michael Jordan, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, era conhecido por sua capacidade de visualizar o sucesso e por sua mentalidade inabalável, que o impulsionava a superar qualquer adversidade. Incorpore práticas diárias de afirmações e visualização em sua rotina. Comece cada dia com 5 a 10 minutos de afirmações positivas, repetindo frases como: "Eu sou capaz de alcançar meus objetivos. Eu atraio sucesso e abundância para minha vida. Minha mente é poderosa e focada." Em seguida, dedique mais 5 a 10 minutos à visualização. Feche os olhos e imagine-se vivendo a vida que você deseja, com seus objetivos já realizados. Sinta as emoções, veja os detalhes, ouça os sons. Faça isso diariamente e você começará a reprogramar sua mente para o sucesso, transformando-a em uma aliada poderosa na sua jornada contra o diabo. Napoleon Hill, em Mais Esperto que o Diabo, não poupa críticas ao sistema educacional tradicional de sua época, e muitas de suas observações permanecem surpreendentemente relevantes hoje. Ele argumenta que a educação formal, muitas vezes focada na memorização e na conformidade, falha em preparar os indivíduos para o pensamento independente e para a busca de um propósito definido. Para Hill, a verdadeira educação vai muito além dos muros da escola. É um processo contínuo de autoaprendizagem e desenvolvimento do pensamento crítico, que é uma arma essencial contra as táticas de manipulação do diabo. O diabo prospera na ignorância e na falta de questionamento. Ele se aproveita de mentes que aceitam passivamente as informações que lhes são apresentadas, sem analisá-las, sem buscar a verdade por trás das aparências. Um sistema educacional que não estimula o pensamento crítico cria cidadãos suscetíveis à propaganda, à manipulação e ao drifting. Pessoas que não pensam por si mesmas são facilmente levadas pela correnteza das opiniões populares, das tendências e das crenças limitantes, tornando-se presas fáceis para o controle do diabo. A autoeducação, por outro lado, é um ato de empoderamento. É a decisão consciente de assumir a responsabilidade pelo próprio aprendizado e desenvolvimento. Isso envolve a busca constante por conhecimento, a leitura de livros que expandem a mente, a participação em cursos e workshops, a busca por mentores e a disposição de aprender com cada experiência, seja ela um sucesso ou um fracasso. A autoeducação não se limita a adquirir informações. Trata-se de desenvolver a capacidade de processar, analisar e aplicar esse conhecimento de forma eficaz. O pensamento crítico é a habilidade de analisar informações de forma objetiva, identificar preconceitos, avaliar argumentos e formar julgamentos bem fundamentados. É a capacidade de questionar o status quo, de desafiar as suposições e de buscar a verdade, mesmo que ela seja desconfortável. Quando desenvolvemos o pensamento crítico, nos tornamos menos suscetíveis à manipulação, mais capazes de tomar decisões informadas e mais aptos a traçar nosso próprio caminho, em vez de seguir cegamente o caminho dos outros. Pessoas que se reinventam profissionalmente através do aprendizado contínuo são exemplos vivos do poder da autoeducação e do pensamento crítico. Considere um profissional que trabalhou por 20 anos em uma indústria que está em declínio. Em vez de se lamentar ou se sentir vítima das circunstâncias, táticas do diabo, ele decide investir em sua autoeducação. Ele pesquisa novas indústrias em crescimento, faz cursos online para adquirir novas habilidades, participa de conferências e se conecta com pessoas de diferentes áreas. Ele usa seu pensamento crítico para analisar as tendências do mercado, identificar oportunidades e adaptar suas habilidades a um novo contexto. Essa busca ativa por conhecimento e a capacidade de pensar de forma inovadora permitem que ele faça uma transição de carreira bem-sucedida, reinventando-se e prosperando em um novo campo, enquanto muitos de seus colegas que não investiram em autoeducação ficam para trás. Crie um plano de autoeducação para os próximos 6 meses. Identifique uma área de conhecimento ou uma habilidade que você gostaria de desenvolver que esteja alinhada com seu propósito definido. Pode ser aprender um novo idioma, aprofundar-se em um tópico específico, desenvolver uma habilidade técnica ou aprimorar suas habilidades de comunicação. Liste os recursos que você utilizará: livros, cursos online, podcasts, mentores, e estabeleça metas semanais ou mensais para seu aprendizado. Além disso, pratique o pensamento crítico diariamente. Ao ler notícias, ao ouvir opiniões, ao tomar decisões, pergunte-se:
Qual é a fonte desta informação? Há outras perspectivas? Quais são as evidências que apoiam esta afirmação? Ao fazer isso, você estará fortalecendo sua mente contra as influências negativas e se tornando um mestre do seu próprio destino. Após desvendar as táticas do diabo e armar-nos com os princípios de propósito definido, persistência, autodisciplina, controle mental e autoeducação, chegamos à fase crucial da aplicação prática. Napoleon Hill nos ensina que o conhecimento por si só não é poder. O poder reside na aplicação do conhecimento. Este capítulo foca em como podemos ativamente transformar os medos que o diabo usa contra nós em catalisadores para o crescimento e a realização. O primeiro passo para transformar medos em oportunidades é a ressignificação. Os medos que identificamos, pobreza, crítica, doença, perda de amor, velhice e morte, são poderosos porque os percebemos como ameaças absolutas. No entanto, Hill nos encoraja a ver cada adversidade, cada fracasso, cada dor como contendo a semente de um benefício igual ou maior. Isso não significa ignorar a dor ou a dificuldade, mas sim buscar ativamente a lição, a força ou a nova direção que pode surgir dela. Para cada um dos 6 medos mortais, podemos desenvolver estratégias de enfrentamento e transformação. Medo da pobreza. Em vez de paralisar, use-o como motivação para desenvolver novas habilidades, buscar novas fontes de renda, investir em educação financeira e criar um plano de segurança. A oportunidade aqui é a de construir uma base financeira sólida e duradoura, baseada em seus próprios esforços e inteligência. Medo da crítica. Transforme a crítica em feedback construtivo. Entenda que nem toda crítica é negativa. Muitas vezes, ela contém verdades que podem nos ajudar a melhorar. A oportunidade é a de aprimorar suas ideias, produtos ou serviços, e de desenvolver uma pele mais grossa e uma autoconfiança inabalável que não depende da aprovação alheia. Medo da doença. Use-o como um lembrete para priorizar sua saúde física e mental. Invista em hábitos saudáveis, alimentação balanceada, exercícios regulares e gerenciamento do estresse. A oportunidade é a de viver uma vida mais vibrante, com mais energia e bem-estar, tornando-se um exemplo para os outros. Medo da perda do amor. Em vez de se apegar desesperadamente, use-o como um impulso para cultivar relacionamentos saudáveis e baseados no respeito mútuo. Desenvolva sua autoestima e autossuficiência, entendendo que o amor verdadeiro floresce na liberdade e na individualidade. A oportunidade é a de construir conexões mais profundas e autênticas, livres de dependência e insegurança. Medo da velhice. Transforme o medo do envelhecimento em uma celebração da sabedoria e da experiência. Planeje seu futuro com antecedência, invista em aprendizado contínuo e mantenha-se ativo e engajado. A oportunidade é a de viver uma vida plena em todas as fases, contribuindo com sua experiência e inspirando as novas gerações. Medo da morte. Use-o como um lembrete poderoso da preciosidade da vida e da importância de viver cada dia com propósito. Em vez de temer o fim, concentre-se em criar um legado significativo e em viver de forma que você não tenha arrependimentos. A oportunidade é a de viver uma vida com significado, paixão e contribuição, deixando sua marca no mundo. A análise de derrotas temporárias é um conceito-chave de Hill. Ele nos ensina que o fracasso não é o oposto do sucesso, mas parte integrante dele. Cada vez que falhamos, recebemos uma lição valiosa que nos aproxima do sucesso desde que estejamos dispostos a aprender. O diabo quer que nos concentremos na dor do fracasso e desistamos. Nós, por outro lado, devemos buscar a semente do benefício, a oportunidade de ajuste, a nova estratégia que a derrota nos revela. Uma pessoa que tem um medo paralisante de falar em público, o que a impede de avançar em sua carreira, onde a comunicação é essencial. Em vez de ceder ao medo e evitar situações de apresentação, ela decide transformá-lo em uma oportunidade. Ela se inscreve em um curso de oratória, pratica diariamente em frente ao espelho, busca feedback de amigos e colegas e, gradualmente, aceita pequenos desafios de falar em público. Cada apresentação, mesmo as que não são perfeitas, é vista como uma oportunidade de aprendizado. Com o tempo, ela não apenas supera o medo, mas desenvolve uma habilidade de comunicação excepcional, tornando-se uma líder inspiradora e um exemplo de como transformar uma fraqueza percebida em uma força poderosa. Escolha um dos medos que você identificou no capítulo 1 e que mais o tem impedido de avançar. Crie um plano de ação detalhado para transformá-lo em uma oportunidade de crescimento. Divida o plano em pequenas etapas, estabeleça prazos e defina como você medirá seu progresso. Por exemplo, se o medo é da crítica, seu plano pode incluir apresentar uma ideia nova em uma reunião de equipe esta semana, pedir feedback específico sobre essa ideia,
Refletir sobre o feedback e identificar um ponto de melhoria. Repetir o processo na próxima semana. Lembre-se de que a ação é o antídoto para o medo. Ao agir, você não apenas enfrenta o diabo, mas o transforma em seu aliado usando suas táticas contra ele mesmo. Napoleon Hill, em Mais Esperto que o Diabo, revela que o diabo opera principalmente através do princípio do hábito. Ele explica que a mente humana é uma criadora de hábitos e que, uma vez estabelecidos, os hábitos se tornam quase impossíveis de quebrar. O diabo se aproveita disso, incentivando hábitos de drifting, procrastinação, medo e negatividade. No entanto, essa mesma lei universal pode ser usada a nosso favor. Se podemos ser escravos de maus hábitos, também podemos ser mestres de hábitos de sucesso que nos impulsionam em direção aos nossos objetivos e propósito definido. O princípio do hábito é uma força poderosa que molda nosso destino. Nossas vidas são, em grande parte, a soma de nossos hábitos. Pequenas ações repetidas diariamente, quase sem pensar, acumulam-se ao longo do tempo para criar resultados monumentais, sejam eles positivos ou negativos. A chave para superar o diabo e alcançar o sucesso duradouro reside em identificar os hábitos negativos que nos aprisionam e substituí-los conscientemente por hábitos positivos que nos libertam e nos impulsionam. As estratégias para construir hábitos de sucesso são: identificação e consciência. O primeiro passo é reconhecer os hábitos negativos que estão sabotando seu progresso. Isso pode exigir uma autoanálise honesta. Pergunte a si mesmo: quais são as ações que repito diariamente que me afastam dos meus objetivos? Pode ser o hábito de verificar o celular ao acordar, de adiar tarefas importantes, de reclamar ou de se alimentar mal. Substituição, não eliminação. É extremamente difícil simplesmente parar um hábito. A mente odeia o vácuo. Em vez de tentar eliminar um hábito negativo, concentre-se em substituí-lo por um hábito positivo. Por exemplo, em vez de parar de assistir TV, você pode ler um livro por 30 minutos, no horário em que normalmente assistiria TV. Pequenos passos e consistência. Não tente mudar tudo de uma vez. Comece com 1 ou 2 hábitos pequenos e gerenciáveis. A consistência é mais importante do que a intensidade no início. É melhor fazer um pouco todos os dias do que muito uma vez por semana. A repetição cria os caminhos neurais que solidificam o novo hábito. Gatilhos e recompensas. Todo hábito tem um gatilho, o que o inicia, e uma recompensa, o que você ganha ao fazê-lo. Identifique os gatilhos para seus hábitos desejados e crie recompensas para si mesmo quando os cumprir. Por exemplo, se seu gatilho é acordar de manhã, sua rotina pode ser beber um copo de água e meditar por 10 minutos. Hábito. E sua recompensa pode ser sentir-se mais calmo e focado para o dia. Crie um ambiente favorável. Seu ambiente tem um impacto enorme em seus hábitos. Torne mais fácil fazer as coisas certas e mais difícil fazer as coisas erradas. Se você quer ler mais, deixe um livro na sua mesa de cabeceira. Se quer comer de forma mais saudável, remova alimentos não saudáveis da sua casa. O ambiente deve ser um aliado, não um obstáculo. A rotina matinal de pessoas bem-sucedidas é um exemplo clássico de como hábitos intencionais podem levar ao sucesso. Muitos líderes, empreendedores e atletas de elite compartilham o hábito de acordar cedo e dedicar as primeiras horas do dia a atividades que os preparam para o sucesso. Isso pode incluir meditação, exercícios físicos, leitura, planejamento do dia ou trabalho em projetos importantes. Essas rotinas não acontecem por acaso. São construídas conscientemente, passo a passo, e se tornam hábitos arraigados que fornecem uma base sólida para um dia produtivo e focado. Ao iniciar o dia com intenção e disciplina, eles criam um impulso positivo que se estende por todas as suas atividades, tornando-os mais espertos que o diabo, em sua busca por excelência. Escolha um novo hábito positivo que você deseja desenvolver e que esteja alinhado com seu propósito definido. Pode ser ler 15 minutos por dia, fazer 10 minutos de exercícios pela manhã ou planejar o dia na noite anterior. Crie um plano de 21 dias para desenvolver este hábito. Durante esses 21 dias, comprometa-se a realizar a ação diariamente, sem falhas. Use um rastreador de hábitos, um calendário, um aplicativo, para marcar cada dia que você cumpre seu compromisso. Se você falhar um dia, não desista. Apenas recomece no dia seguinte. Ao final dos 21 dias, você terá construído um novo caminho neural e o hábito estará muito mais fácil de manter. Lembre-se, a repetição é a mãe da habilidade, e a consistência é a chave para dominar o princípio do hábito e usá-lo para seu próprio benefício. Ao longo de Mais Esperto que o Diabo, Napoleon Hill nos guia por um caminho de autodescoberta e empoderamento, culminando na compreensão profunda do impacto transformador de um propósito definido na vida pessoal e profissional. Um propósito não é apenas um ideal abstrato.
É a força motriz que alinha nossas ações, pensamentos e emoções, criando uma sinergia poderosa que nos impulsiona em direção à realização e ao sucesso duradouro. É a manifestação prática de ser mais esperto que o diabo, pois nos torna imunes às suas táticas de desvio e mediocridade. Quando vivemos com um propósito claro, todas as áreas da nossa vida são positivamente influenciadas. No âmbito pessoal, um propósito nos confere um senso de significado e direção. Ele nos ajuda a tomar decisões alinhadas com nossos valores mais profundos, a cultivar relacionamentos mais autênticos e a encontrar alegria e satisfação nas pequenas e grandes conquistas. A vida deixa de ser uma série de eventos aleatórios e se torna uma jornada intencional, onde cada passo contribui para um objetivo maior. A autoconfiança aumenta, a resiliência se fortalece e a paz interior se torna uma constante, pois sabemos que estamos no caminho certo. No cenário profissional, o impacto de um propósito definido é igualmente profundo. Profissionais com um propósito claro não estão apenas buscando um salário. Eles estão buscando contribuir, inovar e deixar um legado. Isso se traduz em maior engajamento, produtividade e satisfação no trabalho. Eles são mais propensos a assumir riscos calculados, a persistir diante dos desafios e a inspirar seus colegas e equipes. Um propósito profissional bem definido serve como um filtro para oportunidades, permitindo-nos focar naquilo que realmente importa e rejeitar o que nos desvia de nossa missão. Ele nos ajuda a construir uma carreira que não é apenas bem-sucedida em termos financeiros, mas também profundamente gratificante e alinhada com quem somos. O alinhamento de metas pessoais e profissionais com o propósito maior é fundamental. Nossas metas devem ser degraus que nos levam em direção ao nosso propósito. Se o seu propósito é ajudar as pessoas a alcançar seu potencial máximo, suas metas profissionais podem incluir desenvolver um programa de mentoria ou escrever um livro sobre desenvolvimento pessoal. Suas metas pessoais podem ser aprimorar minhas habilidades de comunicação ou manter um estilo de vida saudável para ter energia para servir. Quando metas e propósito estão em harmonia, a energia flui livremente e a sensação de estar no controle de sua vida é palpável. A realização pessoal e profissional, portanto, não é um destino, mas o resultado natural de viver com propósito. É a sensação de que estamos utilizando nossos talentos e paixões para fazer uma diferença significativa no mundo, por menor que seja. É a consciência de que estamos construindo algo maior do que nós mesmos, algo que transcende as preocupações diárias e nos conecta a um significado mais profundo. É a liberdade de ser quem realmente somos e de viver a vida que fomos destinados a viver, sem as amarras do medo e da manipulação do diabo. Considere empresas que, além de buscar lucro, possuem um propósito claro e inspirador. A Patagônia, por exemplo, tem como propósito construir o melhor produto, não causar danos desnecessários e usar os negócios para inspirar e implementar soluções para a crise ambiental. Esse propósito não apenas guia suas decisões de negócios, desde a escolha de materiais até suas campanhas de marketing, mas também atrai colaboradores apaixonados e clientes leais que compartilham de seus valores. Seus funcionários são mais engajados, pois sentem que seu trabalho contribui para algo maior. Seus clientes se tornam defensores da marca, pois se identificam com sua missão. O sucesso da Patagônia não é apenas financeiro, é um sucesso de impacto, de cultura e de propósito, demonstrando como um propósito bem definido pode inspirar e alinhar todos os stakeholders. Avalie o alinhamento atual entre seu propósito de vida ou a declaração de propósito que você criou, suas metas e suas ações diárias. Em um papel, liste seu propósito no centro. Em seguida, liste suas principais metas pessoais e profissionais ao redor. Para cada meta, pergunte: esta meta me aproxima do meu propósito? E para cada ação diária importante, pergunte: esta ação contribui para minhas metas e, consequentemente, para meu propósito? Identifique quaisquer desalinhamentos. Onde você está gastando tempo e energia em coisas que não contribuem para seu propósito? Onde você pode ajustar suas metas ou ações para criar um alinhamento mais forte? Este exercício o ajudará a otimizar seu tempo e energia, garantindo que cada passo que você dá o leve mais perto da vida que você deseja, livre das distrações e desvios do diabo. Chegamos ao ponto culminante de nossa jornada através das páginas de Mais Esperto que o Diabo. Ao longo deste vídeo, desvendamos as táticas insidiosas do diabo: o medo, o drifting, a manipulação, a procrastinação e, mais importante, armamo-nos com as ferramentas poderosas que Napoleon Hill nos legou para superá-las: o propósito definido, a persistência, a autodisciplina, o controle mental e a educação contínua. Agora
É o momento de sintetizar essas lições e compreender o que significa, de fato, viver uma vida de liberdade e sucesso, uma vida onde somos, inequivocamente, mais espertos que o diabo. Viver uma vida de liberdade e sucesso, na perspectiva de Hill, não é ausência de desafios ou a garantia de riqueza material. É, antes de tudo, a liberdade de ser o mestre de sua própria mente, de controlar seus pensamentos e emoções, e de direcionar sua energia para a realização de um propósito que ressoa com sua alma. É a liberdade de não ser escravo dos medos impostos pela sociedade, das opiniões alheias ou da inércia que o diabo tenta incutir. O sucesso, por sua vez, é a realização progressiva de um ideal digno, a concretização de seu propósito definido, que traz consigo a satisfação, a realização e a capacidade de contribuir para o bem maior. A jornada para essa liberdade e sucesso é contínua. Não é um destino final, mas um processo de autodescoberta e superação que dura a vida toda. A cada novo desafio, a cada nova oportunidade, somos convidados a aplicar os princípios de Hill, a reafirmar nosso propósito, a exercitar nossa persistência e autodisciplina e a fortalecer nosso controle mental. O diabo nunca desiste, mas nós, armados com o conhecimento e a prática, também não. Cada vitória sobre um medo, cada passo dado em direção ao nosso propósito, cada hábito positivo cultivado, nos torna mais fortes e mais resilientes. O legado de Napoleon Hill é imenso e atemporal. Suas obras, e mais esperto que o diabo em particular, são um convite à reflexão profunda e à ação transformadora. Ele nos lembra que o poder de moldar nosso destino reside em nossas próprias mãos, ou melhor, em nossas próprias mentes. A importância de compartilhar o conhecimento é um aspecto fundamental desse legado. Ao aplicar essas lições em nossas vidas, não apenas nos beneficiamos individualmente, mas também nos tornamos faróis de inspiração para os outros, ajudando-os a encontrar seu próprio caminho para a liberdade e o sucesso. A mensagem final é de empoderamento e ação. Não espere por condições perfeitas. Comece onde você está, com o que você tem. O diabo prospera na inércia e na dúvida. Haja com fé e convicção em seu propósito. Acredite em sua capacidade de superar obstáculos e de criar a vida que você deseja. Lembre-se da máxima de Hill. Qualquer coisa que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Abrace essa verdade e use-a como seu guia. Para consolidar sua jornada e garantir que você continue a viver uma vida de liberdade e sucesso, crie um diário de progresso e reflexão contínua. Diariamente ou semanalmente, reserve um tempo para registrar. 1. Suas vitórias. Pequenas ou grandes, celebre cada passo em direção ao seu propósito. 2. Seus desafios. Identifique os medos, as procrastinações ou as influências negativas que o diabo tentou usar contra você. 3. Suas lições. O que você aprendeu com as vitórias e os desafios? Como você pode aplicar esse aprendizado no futuro? 4. Seu propósito. Reafirme seu propósito definido e visualize-o com emoção. 5. Seus próximos passos. Quais ações você tomará para continuar avançando? Este diário será seu companheiro constante, um testemunho de sua jornada e uma ferramenta poderosa para manter o foco, a motivação e a consciência de que você está, a cada dia, se tornando mais esperto que o diabo. Chegamos ao fim de nossa exploração aprofundada de Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Esta jornada nos levou a confrontar as forças invisíveis que muitas vezes nos impedem de alcançar nosso potencial máximo e, mais importante, nos equipou com as ferramentas para superá-las. Recapitulemos os pontos-chave que emergiram deste roteiro. Primeiramente, compreendemos que o diabo de Hill é uma metáfora para as forças negativas internas e externas, medos, dúvidas, procrastinação, alienação e manipulação, que buscam nos manter em um estado de mediocridade. Identificamos os 6 medos mortais e como eles se manifestam em nossas vidas, paralisando a ação e sufocando a ambição. Em seguida, descobrimos as armas poderosas que Hill nos oferece para combater essas forças. O propósito definido emerge como a bússola essencial, fornecendo direção e significado. A persistência e a autodisciplina são os motores que nos impulsionam através dos obstáculos. O controle da mente e a mentalidade positiva nos permitem moldar nossa realidade interna e externa. E a educação contínua e o pensamento crítico nos libertam da manipulação e nos capacitam a tomar decisões informadas. Finalmente, exploramos a aplicação prática dessas teorias, aprendendo a transformar medos em oportunidades, a construir hábitos de sucesso e a alinhar nossas vidas com um propósito maior. A realização pessoal e profissional não é um acidente, mas o resultado direto de uma vida vivida com intenção,
disciplina e uma compreensão profunda do poder da própria mente. Este roteiro é um convite à ação. O conhecimento por si só não é suficiente. É a aplicação consistente e deliberada desses princípios que trará a transformação. Desafie-se a identificar as áreas de drifting em sua vida, a confrontar seus medos, a definir seu propósito com clareza inabalável e a cultivar os hábitos que o levarão ao sucesso. Lembre-se que a batalha contra o diabo é contínua, mas a cada passo que você dá com propósito e fé, você se torna mais forte, mais resiliente e, inequivocamente, mais esperto. Que as lições de Napoleon Hill sirvam como um guia constante em sua jornada. Que você encontre a coragem para perseguir seus sonhos, a persistência para superar seus desafios e a sabedoria para viver uma vida plena, significativa e verdadeiramente livre. O poder está em suas mãos. Use-o sabiamente e construa a vida que você foi destinado a viver. Se este vídeo ressoou com você e te inspirou a iniciar ou aprofundar sua própria jornada, por favor, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para não perder nossos próximos conteúdos. Se tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar sua própria experiência, deixe um comentário abaixo. Sua participação é muito importante para nós. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada e desejamos a você uma vida plena de propósito. Deixamos o link do livro na descrição. Até o próximo vídeo.